Um dos maiores mistérios de One Piece é quem poderia ser a arma ancestral que representa os céus, Uranus. Já fazem anos que os fãs criam várias teorias e especulações a respeito do que pode ser essa arma ancestral. Enel, Vivi e Musama, Nami, o ovo gigante do Oro Jackson, e até mesmo a Lua são candidatos ao título de Uranus. Mas nós aqui do canal acreditamos que a principal candidata à verdadeira identidade de Uranus é Aissa, exatamente Aissa, aquela menininha que divide holofotes com chapéus de palha durante a saga de Skypiea. E nós já temos um vídeo de teoria sobre Aissa aqui no canal, que inclusive é o nosso vídeo mais assistido até agora. A gente vai deixar ele nos cards e na descrição para quem quiser ver. Mas o tempo passou e nós descobrimos informações que reforçam mais ainda essa ideia de que Aissa é a principal candidata a ser Uranus. Então se inscreve, comenta e dá like para ajudar o canal e vamos para a versão atualizada dessa teoria. A grande verdade é que eu já venho acreditando nessa teoria há muito tempo, mais especificamente desde 2013, época que eu não encontrava ninguém, nem no Facebook e nem nas comunidades de Orkut, que falava sobre a chance de Aissa ser a arma ancestral dos céus. E foi quando, em 2019, que eu encontrei esse blog. Eu fiquei tão feliz que eu até comentei no post na época, que inclusive é o único comentário do post até hoje. Eu também encontrei um post no Reddit nessa época, que falava rapidamente sobre Aissa ser uma das candidatas à arma ancestral Uranus, mas não era nada muito aprofundado. Ou seja, é mais uma das vezes que o Oda insere elementos da nossa história, da nossa realidade, para dentro do mundo de One Piece. Então até aí tudo bem. A maior parte das pessoas percebem que a teoria dos 3 Cs pode sim fazer muito sentido. A treta começa mesmo na hora de decidir quem irá se encaixar com cada um dos elementos. O mais fácil é Poseidon, que já teve sua identidade revelada. Shirahoshi é a condutora, a cavalaria é formada pelos mais poderosos reis dos mares e a carruagem é a lendária Arca da Promessa, a Arca Noah. Mas com Pluton e Uranus é bem diferente. É muito mais raro a gente ver informações sobre essas armas dentro da obra, porque ainda não chegou o momento de enfatizar elas totalmente. Mas a gente pode ir teorizando por enquanto. E pela falta de informação, só podemos usar dedução e indução para tentar vislumbrar algo a respeito desse mistério. E isso, para nós que gostamos de fazer teorias sobre o One Piece, é um prato cheio. Então vamos tentar sugerir algumas linhas de raciocínio agora. Se Poseidon é um deus greco-romano dos mares e em One Piece ele é representado por uma criança de sangue real e de um povo do mar, nada mais justo que Uranus, que é um deus greco-romano dos céus, ser representado por uma criança da realeza que represente um povo alado, o povo do céu. E que Pluton, que é um deus greco-romano do submundo, seja representado por uma criança da realeza que represente o povo humano, que é o povo que habita a superfície. Sendo assim, temos uma representação em 3 níveis de um mundo habitado por povos diferentes. O primeiro nível é a profundeza do mar. O segundo nível é a superfície. E o terceiro nível é o céu. Pluton ainda é uma incógnita. As informações que temos até aqui é que Tom-san guardava plantas que poderiam guiar a construção de um barco lendário que corresponderia ao nome de Pluton. Então já foi falado no mangá, Pluton é um barco, não tem o que discutir. Na verdade, existem 2 motivos específicos que não deixam a gente bater o martelo com 100% de certeza e dizer que Pluton é só um barco. O primeiro motivo é que nos diálogos em japonês fica claro que os poucos personagens que têm uma ideia da existência de Pluton falam de forma como se eles não entendessem muito bem do que se trata. Isso podemos perceber tanto no arco de Alabasta quanto no arco de Water 7 e Enies Lobby. Essas falas vagas em japonês dão ideia de que Pluton pode ser um barco ou que o barco possa fazer parte de Pluton. E o segundo motivo é que ainda que algum personagem declarasse que Pluton é um barco, isso pode não ser verdade, pois One Piece é um mangá onde a história mundial é frequentemente deturpada. Alguns exemplos disso é o fato do governo mundial tentar apagar a existência dos Piratas Rocks dos registros históricos, do governo dizimar a ilha de Ohara porque eles estavam pesquisando coisas arqueológicas, e do governo induzir as pessoas a chamarem o Gold Roger de Gold Roger. Por isso, mesmo que um personagem afirme algo sobre um mistério em desenvolvimento no mundo de One Piece, ainda assim não poderíamos confiar com 100% de certeza, pois o próprio personagem também tem a chance de estar equivocado.
Mas mesmo assim, a teoria dos 3 Cs diz que Plutão possui uma carruagem, e algumas pessoas dizem que essa carruagem possa ser o Tousantsani, um barco que foi construído com a rara madeira da lendária árvore Adam. Na verdade, fizemos uma reavaliação sobre a carruagem de Plutão e percebemos que a melhor opção é de que exista um navio escondido em Alabasta. Talvez esse navio esteja dentro do relevo rochoso que fica abaixo da capital Alubarna. Este navio teria sido construído há alguns anos atrás, assim como foi dito por Iceberg no capítulo 344. Na tradução em português, ele diz que o navio foi construído em Water 7, há dezenas de anos atrás. Entretanto, essa é uma tradução incorreta. Em japonês, ele diz Toei Mukashi, que significa há muito tempo atrás, sem especificar então se são dezenas ou centenas de anos atrás. Tendo isso em vista, o nosso palpite é de que a carruagem de Plutão seja um barco construído em Water 7 e pode atualmente estar escondido em Alabasta. Na saga final, ele pode ser reparado pelos carpinteiros de Water 7 para ser usado na última guerra de One Piece. Aí só nos resta debater quem é o condutor de Plutão, que é a arma ancestral responsável por essa região da superfície. E a gente sabe que a maior parte de One Piece se passa na superfície. Então é muito candidato. Tem muito personagem que se relacionou com o Luffy ao longo da obra. E essa é a maior treta quando o assunto é arma ancestral, o condutor de Plutão. Para a teoria poder fazer sentido, os candidatos deveriam ser jovens, descendentes da realeza de um país isolado da superfície. E os 2 principais candidatos são Nefertari Vivi, que é a princesa de Alabasta, e Kozuki Momonosuke, que é o legítimo descendente à posição de Shogun de Wano. Vamos falar primeiro de Vivi. Ela é a descendente da realeza de um país da superfície, e nisso ela se encaixa perfeitamente como candidata à condutora da arma Plutão. A primeira vez que a arma Plutão é revelada é na saga de Alabasta, com o interesse de Sir Crocodile por ela. Essa ideia é ainda mais reforçada quando vemos que Imu-sama está com seus olhos voltados para Vivi. Além de que, se Vivi for Plutão, seriam 3 mulheres, fazendo ênfase às 3 irmãs Moiras da mitologia grega. Mas vamos deixar para falar disso depois. O segundo candidato é Kozuki Momonosuke, um jovem que também é descendente da realeza de seu país, que no caso é o Wano, que assim como o Shirahoshi, tem poderes de dar ordens para animais gigantes. Momonosuke, como Plutão, daria ordens para animais como Zunisha, e Shirahoshi, como Poseidon, daria ordens para os reis dos mares, assim como vimos na saga da Ilha dos Tritões. E entre Vivi e Momonosuke, o personagem que acreditamos que melhor se encaixa como condutor de Plutão é... Pera aí que a gente vai deixar o próprio personagem se apresentar. Exatamente, Kozuki Momonosuke, o personagem que tem lutado tanto e que vem da própria família Kozuki, responsáveis pela construção dos Poneglyphs. Os Kozuki têm uma relação estreita com o século perdido. Já quanto a Vivi, não sabemos qual foi o momento que os Nefertari saíram de Maria Joa e abdicaram o posto de Teriubitor para formarem o país de Alabasta. Podemos supor que isso foi pós-século perdido, e as armas ancestrais supostamente participaram da guerra durante o século perdido, ou seja, os números não batem, e por isso Momonosuke é a nossa aposta para possível condutor de Plutão. Entretanto, não descartamos a possibilidade de Vivi ser Plutão. Faz total sentido também, mas acreditamos que Momonosuke possa ser o melhor candidato com as informações que temos até agora. E agora que já sabemos todos os candidatos da arma Poseidon e da arma Plutão, vamos falar do tema principal do vídeo, os candidatos da arma Uranus. Começando pela parte mais fácil, a carruagem. Levando em consideração que a Arca Noa é a carruagem de Poseidon que vaga pelas profundezas do oceano, temos também na saga de Skypia a Arca Maxim, que faz a mesma coisa que a Noa faz, só que dessa vez no céu. É uma arca que voa. Enel dá a ordem para construir a Arca Maxim, mas em nenhum momento é citado quem foi a pessoa que elaborou o projeto. E peraí, dá só uma olhadinha pra cara do Enel. Você acha mesmo que o Enel aparenta ser o tipo de personagem que tem interesse em estudar e desenvolver barcos? Ou ele tem mais cara de ser um guerreiro orgulhoso e vaidoso que acabou encontrando as plantas da Arca Maxim por acaso?
Pois é, acreditamos que Enel encontrou as plantas da Arca Maxim no Palácio de Skypiea, logo após o golpe de estado que executou contra Gunfall. As plantas provavelmente estavam sendo protegidas, sendo passadas de geração para geração pelas famílias reais de Skypiea. Mas após o inusitado golpe de Enel, ele pode ter acesso a essas plantas. Ele diz que o motivo que ele ordenou a construção de Maxim é porque considerou que aquele grandioso projeto de arca é ideal e digna de carregar um deus. E Enel, de certa forma, não estava errado, já que a arca foi produzida para carregar Uranus, que faz referência a um deus greco-romano. Maxim e Noah são as duas arcas que apareceram durante os mais de 1000 capítulos de One Piece, e são justamente relacionadas a divindades, uma no céu e a outra no fundo do mar. Seria tudo isso pura coincidência? Mano, olha pra cara do Oda. Cara, sapequinha demais, né? Agora vamos falar da Cavalaria de Uranus. E é aí que entra a famosa teoria do ovo do navio do Roger. E nós concordamos com isso. O animal que se encontra dentro do ovo é o maior candidato. Só que a grande questão é: que animal nascerá a partir desse ovo? E onde ele está atualmente? O ovo já chocou? Analisamos os arcos que restam antes do final de One Piece, e lembramos que o arco de Elbaf certamente estará entre eles, já que já vem sendo hypado desde Little Garden. Sempre que Elbaf aparece, vemos as referências da cultura do povo gigante à cultura nórdica. Até mesmo existe uma grande sombra por trás de Elbaf, que muito se especula ser a árvore Yggdrasil, que interliga as terras superiores, inferiores e a terra do meio, que, na cultura nórdica, seria Midgard. Só que em One Piece seria a superfície. E isso nos leva ao nosso primeiro candidato ao que é a Cavalaria de Uranus. Um grande pássaro da mitologia nórdica, o falcão Vedrfolnir. Na mitologia diz que esse falcão percorre o mundo vendo tudo o que está acontecendo e depois relata tudo o que viu para a águia sábia, chamada Hraesvelg. E essa águia sábia é a nossa segunda candidata. Ela fica no topo da Yggdrasil, defendendo seus ovos dos ataques da Jormungand, uma enorme serpente que também é da mitologia nórdica. Uma terceira opção é a grande águia que aparece no conto árabe As Mil e Uma Noites, onde os viajantes encontram um ovo gigante de um pássaro chamado Rock, ou Roca. Pássaro que esse pode ter servido de inspiração para o golpe de Ruffy, Red Rock, que ele acerta em Kaido no capítulo 1000. Esse é um palpite válido e interessante, mas que foge um pouco mais da ideia nórdica que terá no país de Elbaf. Se você ler informações sobre mitologia nórdica, perceberá que a todo momento são citados gigantes, que são extremamente importantes para essa cultura, então podemos esperar que Elbaf será focado em mitologia nórdica. Bem, levando em consideração tudo que a gente falou, os dois principais candidatos à Cavalaria de Uranus seriam, primeiro, o falcão Vedrfolnir e a águia sábia Hraesvelg. Agora o que nos resta é somente a posição de condutor da arma Uranus. E é lógico que o melhor a gente deixa pro final, né? Vocês já viram na thumb que acreditamos que é a Aissa, já tem até um outro vídeo falando sobre isso. Sim, a Aissa é aquela menininha Xandian que participou ativamente da saga de Skypiea, e hoje os fãs meio que não citam muito mais sobre ela, já que o hype da saga de Skypiea passou há muito tempo, e a maioria dos fãs de One Piece da atualidade viram essa saga meio que às pressas, meio que rushando. Teve gente até que pulou. Galera, não faz isso não, nunca pula em saga, por favor. E como se trata de uma saga que não tem contexto com os sistemas do Mar Azul, sistemas como Shichibukai, Marinha, Governo Mundial, a galera meio que despreza essa saga. Mas isso é um erro, pessoal. Skypiea é uma das sagas mais importantes para o plot geral da obra. E mais do que isso, é uma prova de que desde o início de One Piece, o Oda já tinha o final pronto em sua mente. Ok. Já entendi que Skypiea é importante, todo mundo sabe disso. Agora explica o porquê que a pirralha da Aissa é Uranus. Bem, responder isso é muito fácil. Na verdade, a gente se sente até um pouco estranho por não ter percebido isso antes, né? Os padrões de construção do personagem da Aissa é extremamente parecido com os padrões de Momonosuke e Shirahoshi, que seriam os condutores de Pluton e Poseidon. Olha só que interessante. O primeiro padrão é que as 3 crianças que foram cativadas pelo Ruffy e acompanharam o Pirata do Chapéu de Palha durante o seu arco, na luta para libertar a sua terra natal, cada um deles representa um povo diferente: humano da superfície, anjo do céu e o tritão do mar.
O segundo padrão é que os três são crianças que possuem poderes psíquicos. Shirahoshi ouve a voz dos Reis dos Mares e dá ordem para eles. Momonosuke ouve a voz de Zunisha e dá ordem para ela. Fora esses dois, não tem nenhum outro personagem criança que possui poderes de dar ordem para animais. Tirando a Tama, é claro, mas ela é por causa de uma Akuma no Mi e não tem nada a ver. Não é um poder natural dela, psíquico. Bem, mas vemos em Skype que Aisa, desde que era recém-nascida, possuía o mantra, que é o haki da observação, assim como já foi confirmado pelo Oda no Vivre Card da Aisa. O motivo de Aisa não ter dado ordem para animais magníficos em Skypiea não é à toa. E sabe por quê? Porque se caso ele deixasse muitas informações a respeito do background por trás da história de Aisa, ele estragaria o mistério e ficaria óbvio que ela é Uranus. Todos os leitores descobririam que Aisa é Uranus logo após o Oda revelar quem é Pluton e Poseidon. Tipo assim, se Poseidon e Pluton seguem esses padrões de dar ordem para animais gigantes e magníficos, então Aisa, que também deu ordem para animais lá em Skypiea, também é. Ela é Uranus, é ela que tá faltando. Uranus, ela tem asa do céu, é ela, Uranus. Então, para não ficar tão óbvio assim, o que o Oda faz? Ele omite, né? Ele omite informações a respeito da Aisa, não coloca ela talvez dominando esse poder de dar ordens já em Skypiea. Pra quê? Pra lá no futuro, quando tiver faltando só Uranus, ele mostrar que Aisa é Uranus, ele voltar lá atrás, reapresentar a personagem, trazer ela de volta pra obra, e aí sim a gente vai sentir que ele fez tudo isso pelo bem da narrativa. Ele fez tudo isso pra gente ter um mistério mais agradável, que envolve todo mundo, e todo mundo debateu durante muito tempo, assim como nós estamos fazendo aqui agora. E ele volta lá atrás e mostra que o One Piece tudo está ligado. O terceiro padrão é que todas essas três crianças são descendentes da realeza. Shirahoshi e Momonosuke são descendentes de famílias reais, mas por algum motivo, mais uma vez, Oda abre uma exceção para Aisa, apenas para Aisa. Todas as crianças que aparecem em One Piece têm seus responsáveis revelados, background revelado, mas com Aisa apenas sabemos que sua mãe se chama Issa. A gente não sabe se ela é da realeza, a gente não sabe nada. A gente não sabe se o povo da tribo está escondendo essa informação, a gente simplesmente não sabe. A gente já viu que já rolou algumas vezes de personagens do contexto ali da saga, do arco, esconderem informação a respeito de um morador da vila, alguma coisa assim, para poder proteger ele, como por exemplo acontece lá na Vila Kokoyashi com a Nami. Oda adora nos dar informações sobre personagens de saga, mas curiosamente ele abre uma exceção para Aisa, e mais uma vez esconde informações sobre a personagem. Eu acredito que ela pode ser descendente indireta da realeza do povo de Shandora, mas sua descendência provavelmente é um segredo que a tribo dos guerreiros escondem de propósito, com o intuito de proteger a Aisa de pessoas que possam querer sequestrá-la, assim como Caribou citou querer sequestrar Poseidon e algumas outras sereias lá no arco da Ilha dos Tritões. Aisa aparece a saga toda de Skypiea e tem um tempo de tela enorme em relação aos outros personagens do arco. Inclusive, o carinho de Oda é tanto por esse personagem que, além de ter tanto tempo de tela, no capítulo final da saga temos 2 páginas dedicadas a Aisa, que foi a única dos Shandians que se despediu dos Chapéus de Palha. Agora, ela é uma menina que diz que quer ficar mais forte e deixará o cabelo crescer, e será forte como os piratas do Mar Azul. E curiosamente, de forma meio que fora de contexto, Lucky está conversando com Aisa e diz: Aisa, agora não precisaremos mais usar armas. Se você ler o trecho do capítulo, verá que Lucky poderia ter dito a mesma coisa de qualquer outra forma, como por exemplo: Aisa, a guerra acabou, agora somos livres. Ou qualquer outra forma de dizer, sei lá. Mas Oda resolve colocar a palavra com ideograma de arma na última cena em que Aisa aparece. Seria coincidência? Ou seria mais uma brincadeira de foreshadowing usado pelo Oda? O padrão número 4 é que todas essas armas ancestrais são jovens crianças cativadas pelo Ruffy, que é o protagonista da obra. Acreditamos que no século perdido existiam 3 países que eram isolados da Pangeia. A Pangeia, no caso, era um continente único que tinha no mundo, né? Assim como tem uma teoria no nosso mundo que fala sobre isso. E nesse continente estavam todos os países. Mas o Wano era um país isolado e que ficava na superfície.
O reino Ryugu era um país isolado que ficava nas profundezas do mar. E Shandora era um país isolado que ficava no céu. Eles tinham rixa com os países que moravam na Pangeia e odiavam os humanos. Entretanto, existiu um viajante que cativou as realezas desses 3 reinos, e através de seu carisma, ele ganhou o título de Garoto Divertido, o Joy Boy. Cada um desses reinos possuía uma arma ancestral, e eles se aliaram sob a liderança de Joy Boy para enfrentar a aliança dos 20 reinos que pretendiam dominar o mundo. Esses países são derrotados, né? Esses 3 países que são isolados aí, né? Essa aliança é derrotada e eles voltam a se isolar do resto do mundo. Depois de 800 anos, o Ruffy repete essa mesma façanha e conquista a admiração das atuais armas ancestrais e trilha o caminho para ter o título de Joy Boy. Como podemos ver, em vários níveis o desenvolvimento do relacionamento de Ruffy e Aisa é idêntico ao desenvolvimento do relacionamento de Ruffy com Shirahoshi e Ruffy com Momonosuke. Eles moram em reinos isolados, têm sua terra natal salva pelo Ruffy, né, no caso que é o protagonista, e passam a admirar o Ruffy. Isso tudo acontece com esses 3 personagens, de forma muito parecida. E por coincidência, cada um deles são de um nível diferente, né? Um é das profundezas, outro da superfície e outro do céu. Esse padrão sempre se repete. E é isso que mais cativa a gente e que mais dá força a essa teoria. Todas essas informações que a gente falou aqui meio que já estão no outro vídeo. Mas com isso em mente, a gente continuou pesquisando algumas coisas, algumas informações de One Piece, né? A gente foi vendo Verivicard, SBS e foi tentando encontrar coisas que poderiam se encaixar com essa teoria de que Aisa pode ser a condutora de Uranus. E com isso em mente, a gente começou a fazer algumas pesquisas e encontrou coisas novas. A gente vai começar deixando algumas curiosidades aqui e depois a gente vai conversando com vocês aí a respeito de algumas coisas que podem acontecer e que a gente acha que é informação também que reforça essa ideia de que Aisa pode ser Uranus. Ok? Vamos começar então. Bem, então vamos à primeira curiosidade. Se as coisas seguirem o ritmo que a teoria propõe, Momonosuke será revelado como Pluton ao fim da saga de Wano. Então, Uranus será a terceira arma a ser revelada, né? Porque Shirahoshi já foi a primeira revelada como Poseidon na saga da Ilha dos Tritões. Momonosuke como Pluton é o segundo. E aí só vai restar mesmo. Então, sabendo disso, a gente foi até o Vivrecard da Aisa para procurar por alguma referência ao número 3. E para nossa surpresa, descobrimos que a Aisa faz aniversário no dia 3 de janeiro. Exatamente no terceiro dia do ano. De 365 dias do ano, o Oda escolheu justamente o terceiro dia para ser o aniversário da Aisa. Aquela que mora no reino que fica no terceiro nível, né? Profundeza, superfície e céu. E aí, ela também possui um nome com 3 letras em katakana. E ela tem 3 sílabas no nome em letras romanas e... Bem, é melhor eu parar antes que eu fique paranoico e neurótico com o número, igual o Jim Carrey lá no filme do número 21. Mas que tudo isso parece muito suspeito, vindo de alguém como Oda, que adora brincar com números. Ah, isso aí é verdade. A segunda curiosidade é uma coisa muito interessante também. A Aisa, ela tem asas e ela faz parte do povo alado. Ela possui um nome com referência a um pássaro chamado mergulhão, assim como a Shirahoshi tem partes de peixe e possui um nome que faz referência a um peixe chamado badejo, o badejo japonês. A terceira curiosidade também é muito legal. A Shirahoshi, ela diz que não quer mais ser uma chorona. Ela quer evoluir, ela faz aquela promessa lá do dedo mindinho pro Ruffy e etc. O Momonosuke, ele diz que quer se tornar mais forte. A gente tem cena dele treinando, né? Ele fala que tem uma grande responsabilidade. Tem todo esse lance, esse trabalho de plot que a gente tá vendo, né? Na saga de Wano. A gente tá acompanhando agora, tá bem fresco na nossa memória. Aparece ele treinando com o Zoro. Tem muita cena assim, né? Dele querendo ficar mais forte. E ele se inspira muito no Ruffy também. E a Aisa, ela diz pra Laki, né? Que ela quer se tornar mais forte. Ela quer ficar forte como os Piratas do Mar Azul e como o Waipa. Todos os 3 se inspiram no Ruffy para evoluírem. E isso não é tão comum assim em One Piece não, tá, galera? Porque se você parar pra pensar, existem personagens crianças, tipo a Chimney, né? Que tem a Chimney e o Gombe, que é a neta da Kokoro, que ela tem bastante tempo de tela também, mas ela, no final do arco, ela não é apresentada como uma personagem que, eu quero ficar forte como o Ruffy e tal, não sei o que, etc. Não tem muito disso.
é muito mais voltado para um lance de, assim, só um personagem que aparece ali de arco e é isso aí, né? Não é tão aprofundado. Assim como outros personagens crianças que também aparecem, que não querem ficar mais fortes por causa do Ruffy ou coisa parecida. Então, esses três, justamente, um de cada nível, né? Um de cada povo, justamente se inspiram no Ruffy para evoluírem. Eles foram cativados pelo Ruffy, né? É aquele lance do Joy Boy, né? O garoto divertido que cativa também as crianças. Mas talvez para vocês isso ainda também não seja o suficiente, né? Mesmo que a gente falou isso tudo e que possa fazer sentido, tem muita coisa que faz sentido em One Piece, talvez não seja isso, né? Pode ser só coincidência. Beleza. A gente acabou encontrando algumas evidências que, olha só, essas daí a gente realmente ficou surpreso. Tava a gente lá no Convés, né? Eu, o capitão, né? O Vitor, o capitão, o Lamante, que é o carpinteiro, o Chavoca, que é o timoneiro, a galera ali, né, da tripulação, todo mundo ali meio que conversando, e a gente encontrou algumas coisas que, cara, pode ser aí uma das evidências mais fortes de que essa teoria de que Aissa é a principal candidata a ser Uranus reforçou bastante. Vamos dar uma olhadinha. Tenta seguir a linha de raciocínio que a gente vai estar propondo nesse vídeo aqui. Vamos lá. As novas evidências que achamos que reforçam a ideia de Aissa ser Uranus são o que realmente nos deixou em choque. Eu estava pesquisando a respeito da mitologia grega de forma aleatória no Google, quando me deparo com um blog de estudiosos sobre a cultura grega e a mitologia grega. E então, lendo um trecho, fiquei surpreso. A gente vai estar deixando os links todos aqui embaixo na descrição para vocês poderem estar conferindo também todos os lugares que a gente pegou essas ideias, beleza? Se vocês quiserem dar uma olhadinha, vai estar na descrição. Vamos lá. No trecho desse blog que eu encontrei, diz o seguinte, olha que interessante. E entre os filhos engendrados a partir do ovo primordial, Uranus, né? Urano, aqui tá dito, né? Era o deus maior, o mais poderoso. Porém, todos passaram a temer e respeitar um filho que nascia de Nyx. E o caos. Chamava-se Moros, o destino adverso, que todos os seres, até mesmo os deuses, se submetiam. Como era um ser indefinido, sem sexo, também foi chamado de Aissa. Exatamente. Também foi chamado de, repetindo, Aissa. A grande condicionadora da vida, a parte, o lote, o quinhão, aquilo que a cada um cabia por sorte, o próprio destino. Sim, no mesmo trecho está falando a respeito de Uranus, está falando a respeito do ovo primordial, ou seja, uma referência a um ovo mitológico, e está falando a respeito de Aissa. Olha que interessante esse trecho. Quando eu me deparei com esse trecho, achei que era pegadinha, cara. Voltei no topo do site para conferir se não era nenhum site de teoria de One Piece, sério mesmo. O fato de ter no mesmo lugar escrito sobre Uranus um ovo com importância mitológica e o nome de Aissa me deixou muito surpreso. O mais interessante talvez seja esse trecho que diz que a Aissa é a personificação do próprio destino. E em One Piece, Aissa possui o Haki da observação desde criança, que é justamente o Haki que permite vislumbrar uma parte do destino. A gente lembra que o mantra meio que fazia isso, né? O Enel conseguia desviar do Ruffy ali e tal. Por quê? Porque ele já tinha o Haki da observação avançado. E é exatamente o mantra que a Aissa também tinha dito, né? No Vivre Card já foi dito que o mantra e o Haki da observação é a mesma coisa. O trecho também diz que Aissa é a condicionadora da vida. E vemos o quão mal Aissa se sente quando seu Haki sente quando as pessoas da vila morrem. Né? Pessoas que estão ali naquele jogo que o Enel propõe, conforme elas vão morrendo, tem aquela cena da Aissa se agachando, colocando a mão na cabeça e dizendo que as vozes estão sumindo da cabeça dela. Então olha só que interessante, né? Ela é a condicionadora da vida. E ela, que é a condicionadora da vida, se sente mal quando ela sente, né, os fios da vida sendo cortados ali. É como se fosse uma coisa que interfere nela sem ela pedir por isso, entende? Como se fosse uma condição que foi imposta para ela. Não é uma coisa que ela treinou ou escolheu. Essa parte é muito legal. E essa parte reforça demais essa teoria da Aissa ser Uranus. Bem, Pluton, Poseidon e Uranus
são da mitologia greco-romana. E agora que eu sabia que existia uma entidade mitológica justamente na mitologia greco-romana com o nome também de Aissa, eu resolvi continuar a minha pesquisa. Mas agora eu sabia que eu teria que pesquisar a respeito dessa entidade em específico, né? Essa entidade que se chama Aissa. E logo de cara eu percebi que os conteúdos e artigos que falam sobre esse ser, sobre essa entidade, são limitados na internet, né? Pelo menos em português. Mas eu encontrei algumas coisas que podem ser interessantes também. Vamos dar uma olhadinha nelas. Na mitologia grega existem 3 entidades. Eu disse 3, presta atenção nesse número. Chamadas de moiras. Elas decidem o destino da vida dos seres humanos e da vida dos deuses. Eu comecei a estudar mais a fundo sobre cada uma delas, e para minha surpresa, a terceira divindade se chama Atropos, mas também pode ser chamada de Aissa. Exatamente, você não ouviu errado, Aissa. O blog lá atrás estava certo. Realmente, esse nome existe na mitologia grega. E o mais incrível é a forma como Atropos está relacionado justamente com o deus Uranus e com o ovo primordial, que são 2 coisas que têm referências dentro do mundo de One Piece. Uranus sendo o nome de uma das armas ancestrais, que está relacionada ao céu, e o ovo primordial. Assim, se nós pararmos para pensar, a única coisa que se aproxima disso em One Piece, que tem uma referência sobre isso em One Piece, de grande importância, é justamente sobre o ovo que está no Oro Jackson, né? O ovo do navio do Roger. Então, pessoal, eu acredito que a teoria sobre Aissa ser Uranus, ela já era muito boa. Mas depois dessa última informação que a gente deu, mostrando que existe um embasamento dentro da mitologia grega, existe uma personagem que é representada como uma personagem feminina e que o nome dela é Aissa e que está relacionada com Uranus e com o ovo primordial, eu acredito que as possibilidades dessa teoria ser verdade, elas sobem astronomicamente. E a gente não vai parar de falar sobre isso nesse vídeo. Vamos ter um outro vídeo para poder falar a respeito de uma coisa muito interessante. Muitas pessoas falam, beleza, mas a Aissa está lá atrás, ela está relacionada com uma ilha que está no Paradise, né, que é Skypiea, né, o Mar Branco. Qual seria a forma como Aissa voltaria para o plot, né, para o enredo principal que está acontecendo no Novo Mundo? Eles estão distantes, não tem nada a ver e tal. E a gente vai fazer um vídeo para poder falar a nossa ideia quanto a isso e jogar algumas teorias de como que a Aissa pode se conectar com isso tudo, voltar para as páginas de One Piece, só que dessa vez revelado como Uranus. E a gente vai fazer essa teoria meio que no formato de uma fanfic, meio que explicando ali, olha, ela pode voltar dessa forma ou de outra forma, e mostrando que é plausível sim. Inclusive, vamos trazer outros elementos que vão ser muito interessantes e vocês vão ver que faz sentido, junto com Aissa, com Enel, com Skypiea, com o Viper, com a Lack, com Mont Blanc Cricket, que é o descendente do Norland, que está junto com a Aliança Saruyama, né? Que eles ficavam lá ali no começo da saga de Skypiea, ali em Jaya e tal. Então, pessoal, assistam o próximo vídeo, vai ser muito importante também, e eu acredito que vai ser um dos vídeos mais interessantes aqui do canal. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, comenta, compartilha, e é isso daí. Obrigado por assistir até aqui. Eu acredito que tiveram informações legais nesse vídeo. Então, não custa nada você ajudar a gente também de volta e ajudar a crescer o canal com a sua interação, beleza? Muito obrigado. E nunca se esqueça que o One Piece não se lê, o One Piece se estuda. Valeu!